Origem do pensamento racional. Por muito tempo, houve a crença de que o pensamento racional dos gregos era fruto de um milagre, da natureza dos gregos. Não é um processo histórico, aquilo que foi construído. Então, acreditava-se que eles eram especiais, como a sua sabedoria fosse transmitida pelo sangue ou pela sua biologia. E que é um absurdo tão grande em acreditar nisso, né? Porque se fosse assim, você só faria uma transfusão de sangue. E ficava super inteligente. Mas não é nada disso. Um autor que me ajuda a pensar nessa questão é o helenista Jean-Pierre Vernant. Ele diz o seguinte, que acontecer uma série de coisas concomitante ao mesmo tempo e que foi ajudando o homem a cultivar um pensamento abstrato. Pensamento abstrato é você pensar em uma coisa, certo? Sem estar na presença dessa coisa. Isso é muito importante para o desenvolvimento do pensamento racional. Porque você vai pensar o mundo, você não precisa estar de frente para o mundo. Um dos elementos historicamente determinados, quando falo historicamente, significa que eles foram construídos, é isso aqui. No século VII, veio da Lídia moedas que exigiam das pessoas capacidade de abstração. Isso aqui não equivale a um pão, isso representa um pão. Então eu tenho que ter capacidade de abstração. Certo? Outra coisa importante é a invenção da escrita. Tá bom? Ela foi extremamente importante porque a escrita exige de você uma outra postura diante do mundo. Uma outra postura. Né? Você tem que refletir e tem que pensar muito bem antes de escrever. Exige de você responsabilidade. Responder pelo que você escolhe para colocar no papel. Então, a escrita, ela é bem diferente em relação à oralidade. Tanto que você, muitas vezes, hesita em escrever por causa da responsabilidade que vai exigir de você. Além da escrita, as cidades foram importantes para o pensamento racional. Racional no sentido de controle, não passional, não impulso. Porque as cidades gregas, elas tinham a ágora, praça pública, que os cidadãos discutiam o que era mais importante para eles. E não tinha uma relação indireta. Cada cidadão defendia aquilo que ele bem entendia. Você não escolhia deputado ou senador. Tá bom? E você tinha que ter um domínio da retórica, a arte do bem falar. Porque você teria que convencer os cidadãos. E para convencer você... E esse exercício de debater, dialogar, é muito importante. Porque todo ponto de vista é vista de um ponto. Eu não tenho toda a verdade nas minhas mãos. Eu tenho que discutir.
Eu tenho que debater. À medida que eu parta do princípio que eu sei tudo e que eu sei o que é bom para os outros, sem consultar os outros, eu vou instalar uma relação extremamente autoritária. Então, esses elementos conjugados, né, também as leis, é um outro elemento importante, que era muito importante, inclusive, na Grécia Antiga. Então, tudo isso conjugado, né, possibilitou, historicamente, o surgimento do pensamento racional. Não existe essa questão de milagre grego. E é um negócio que até hoje, infelizmente, as pessoas partem desse princípio. Né? Principalmente com o conceito de nação. De que o meu grupo é mais importante que outros grupos. Nação foi uma invenção recente do século XIX. Foi uma forma da classe proprietária fazer com que as pessoas achassem que os interesses dela fossem interesses de todos. Aí inventou esse conceito de nação que as pessoas acreditam hoje. As pessoas mal se falam na rua e acreditam nessas bobagens. Um abraço para vocês, pela paciência de vocês e até a próxima.